Pessoal, e a tão aguardada, né, tão esperada posse do Donald Trump aconteceu nos Estados Unidos e junto com ela ele já começou a tocar o terror, gente, tá? Ele acabou de assinar aqui várias medidas, decretou várias medidas, acabou de assinar absolutamente tudo. E o grande problema é que estas medidas, né, tocou o terror, gente, tá? No mundo inteiro. Algumas dessas medidas que o Donald Trump acabou de decretar simplesmente deixou o mundo inteiro chocado. Eu vou trazer aqui as mais impactantes, as mais importantes, inclusive aquelas medidas que tá deixando o Lula da Silva e o judiciário brasileiro completamente desesperados. Desesperados a ponto de o Lula acabar de tomar uma decisão que ficou claramente expondo, né, o seu medo, o seu pânico, o terror que as medidas do Donald Trump pode trazer para o Brasil, para o governo Lula e para o judiciário no Brasil. Na verdade, duas das medidas do Donald Trump atinge em cheio o governo brasileiro e o judiciário no Brasil. Vocês vão entender, bomba gigante. Inclusive, o Lula acabou de tomar uma decisão aqui que claramente, tá, mostra que ele está completamente desesperado, chocado, em pânico com essas medidas que foram assinadas, decretadas pelo Donald Trump nos Estados Unidos. Definitivamente o homem acabou de declarar guerra. Donald Trump acaba de declarar guerra com essas medidas publicadas neste exato momento. E eu vou explicar todos os detalhes. Vou trazer o vídeo, vou trazer as informações. Tudo bem, sabe? Em ordem cronológica elas foram acontecendo para vocês entenderem, tá? Como que essas medidas atingiu em cheio o governo Lula e o judiciário no Brasil. Como será que está o Alexandre de Moraes neste exato momento? Vamos lá, gente, vou trazer tudo. Não esqueçam, por favor, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Pessoal, deixa o like, tá? Deixa o joinha. Muita gente está esquecendo de entrar no vídeo, deixando o like, o joinha. Vocês não fazem a força gigante, vocês não sabem a força gigante que vocês me dão. Só deixando o like e o joinha de vocês no vídeo, tá? Peço aí essa ajuda e colaboração de todos vocês. Vamos lá, gente. Primeiro, faço questão de colocar aqui na tela o vídeo do Bolsonaro, gente. Vídeo extremamente polêmico, porque pela primeira vez o Bolsonaro, tá? Ele se pronunciou a respeito do Marcos Pontes, senador Marcos Pontes do PL, dele se candidatar à presidência do Senado Federal. Porque, como vocês bem sabem, o Bolsonaro e o PL, tá? Por questões do game político, terá que apoiar o Davi Alcolumbre. Aí o Bolsonaro, pela primeira vez, revelou aqui muitas informações importantes com relação a esta questão do Marcos Pontes, né, ter colocado o seu nome lá para a presidência do Senado. Afinal de contas, o Bolsonaro é a favor ou contra o Marcos Pontes concorrer à vaga de presidente do Senado Federal? Tem alguma chance do Marcos Pontes vencer sem o aval, sem o apoio do Bolsonaro e do PL? Assistam, gente, porque a informação é mega importante. De quebra, tá? O Bolsonaro faz uma revelação bombástica sobre o futuro da presidência da Câmara no Senado e o que isso pode ser positivo para o PL e para o Bolsonaro dentro da casa. Assistam porque realmente o vídeo é mega importante. Marcos Pontes, você está disputando a presidência, né? Boa sorte a você, tá? Boa sorte a você, ok? Mas eu lamento você estar nessa situação que você sabe que não tem como ganhar. O voto é secreto. E se nós embarcarmos na tua candidatura, que eu acho muito melhor do que muitas outras por aí, nós vamos ficar sem comissões. Hoje em dia, Marcos Pontes, convoque um ministro para falar sobre qualquer assunto via Senado. Você não vai conseguir. Você não tem nenhuma comissão contigo. Participe da confecção de pautas com a mesa do Senado, Marcos Pontes. Não temos ninguém lá. E nós estamos dando um passo agora ao apoiar quem já vai ganhar uma vaga na mesa e pelo menos uma comissão. Você vai poder, Marcos Pontes, a partir desse ano, né, convocar via essa comissão que vai estar com algum senador do PT. Atualmente não. Você está pensando, lamentavelmente, em você. Sabemos dos problemas, mas está pensando em você, mais nada do que você. É lamentável isso aí. De vez em quando é obrigado a engolir sapo para você comer uma rã frita lá na frente.
para o povo brasileiro, não é para nós. Eu não quero uma comissão para ter negócio, eu não quero uma vaga na mesa para ter cargo. E quando você não tem uma vaga na mesa, em média lá 80 cargos por vaga, você está dando para outro partido de oposição a nós. Você está fortalecendo o outro lado, por uma ambição pessoal. É lamentável isso aí. E não vai, coisa rara de eu falar. Eu elegi você em São Paulo. Eu elegi você em São Paulo. Deixei de lado lá, entre eles, o meu amigo Marcos Feliciano, que eu tenho uma dor no coração enorme. Tá? Mas deixei de lado o Marcos Feliciano para te apoiar. Esse é o pagamento? Queremos ideal? Sim, queremos ideal. Mas Meu Deus, gente, o Bolsonaro tá vendo essa decisão do Marcos Pontes em se candidatar à presidência do Senado, do Congresso Nacional, como uma traição. O Bolsonaro deixou bem claro, esse é o meu pagamento, eu deixei de apoiar o Marcos Feliciano, com dor no coração para apoiar você, eu elegi você, e é dessa forma que você me paga, atrapalhando eu e o PL a eleger o Alcolumbre, porque com o Alcolumbre a gente pode ter alguma positividade no game político. Meu Deus. A única forma de nós termos algo dentro do Senado e não sermos zumbis como somos hoje é tendo um candidato. Se não conseguimos ganhar o Rogério Marinho, que é um baita do articulador, não vai ser com você agora. Agora pega a mão para todos nós, né? Não, porque blá, 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 o Bolsonaro, não sei o que lá. Pelo amor de Deus, pô, é a realidade. Vamos entrar numa guerra, temos que saber qual arma do inimigo, quais são as nossas armas. E onde lá podemos chegar, sem sacrificar a população. Boa sorte a você, tá certo? Boa sorte a você. Mas não é um trabalho em equipe. Estamos de olho em 26. Fortalecer o Senado Federal. Você tem votado conosco sem problema nenhum. Tem assinado as coisas que interessam, tudo bem. Mas esse momento agora é outro momento. Mudou o clima. Olha o que nós estamos passando, que estamos sofrendo. Se nós tivermos a vice do Senado, se o projeto da anistia passar por lá, nós temos força para botar na hora do dia. Como está? Força zero. Essas pessoas vão continuar presas, aqui sofrendo aqui em Brasília, 17 anos de cadeia. Então, temos que passar por momentos difíceis? Temos. Se a gente conseguir uma boa bancada em 26, número razoável, acho que dá, das 54 vagas, eu acho que a centro, direita e direita, dá para fazer umas 40. Gente de outro partido também. Depois a gente conversa com todo mundo, ó, como é que fica o Espírito Santo? Vão ter um candidato ao Senado ou não vão? Vamos ter, tá? E outra vaga nossa? Não, vamos negociar com outro partido. Para a gente poder fazer 2 pessoas lá, se a gente lançar 2 do PL, se bobear não faz nenhum. E assim é no Brasil todo. E aí, gente, esse é um tema extremamente polêmico, tá? Eu sei que muita gente que está do outro lado assistindo está pensando, gente, eu não estou entendendo nada. O correto não seria o Bolsonaro, tá? Se aliar, apoiar um senador que é do PL para concorrer à vaga de presidente, né, do Congresso Nacional, do Senado Federal? Gente, o certo realmente seria. Mas se lembram quando, né, o senador Rogério Marinho concorreu lá e perdeu para o Rodrigo Pacheco, né, que tinha o PSD, né, gente? PSD é quem decide tudo ali dentro do Senado Federal, né, hoje. Então, o que é que acontece? Seria, gente, tá? Eu acho que o provável, o mais certo seria. Só que o Marcos Pontes não tem chance, gente, tá? Se o Rogério Marinho, que era grandioso dentro do Senado Federal, não conseguiu derrubar o Rodrigo Pacheco, a oposição, imagina o Marcos Pontes. O Marcos Pontes realmente não tem força. Eu sei que muita gente está pensando, gente, mas eu acho que o Bolsonaro, nesse ponto, ele tinha que apoiar o Marcos Pontes, que é do PL, que é de direita. Eu acho que o presidente da Câmara tinha que ser de direita. Então, assim, coloque aqui embaixo a sua opinião, gente, tá? O próprio Bolsonaro, né, mostrou aqui nesse vídeo que tá bastante furioso, tá? Tá dizendo, olha, é assim que você me paga, Marcos Pontes, tá? Tipo assim, concorrer com a pessoa que nós estamos apoiando ali dentro do Senado Federal, que lamentavelmente, eu digo isso com toda a propriedade do mundo, gente, tá? É o fim do mundo. No meu ponto de vista, é o fim do mundo por causa do game político ver o Bolsonaro e o PL hoje apoiando Davi Alcolumbre, aquele que já disse por A mais B que é completamente contra dar início de processo de impeachment contra ministro. Ele é completamente avesso a impeachment. Aí, por game político, para conseguir algumas comissões, algumas secretarias, aí vai lá, não, vou apoiar
o Davi Alcolumbre. É um tema polêmico, gente, tá? A gente tem as opiniões. O Bolsonaro expôs a dele, tá? Ele não gostou do Marcos Pontes, que foi apoiado por ele. Ele colocou o Marcos Pontes no Senado Federal. Agora ele tá, assim, dizendo que, olha, eu tô triste com essa decisão, né? O Bolsonaro tá vendo isso como uma traição. Mas e aí, gente? Você que tá do outro lado, você acha que o Marcos Pontes deve bater no peito e continuar sendo ali candidato à presidência, mesmo com poucas chances, porque ele não tem o apoio do Bolsonaro nem do PL, do próprio PL. Você acha que o Marcos Pontes deve continuar indo em frente e continuar com a sua candidatura à presidência do Senado, ou ele deve abandonar aí essa questão e partir junto para a guerra, junto com o Bolsonaro e o PL, apoiando o Davi Alcolumbre? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? Vocês concordam com o Bolsonaro nessa ou vocês discordam? Eu acho que vai ter conflito de opinião aqui embaixo nos comentários. Eu faço questão de ler a opinião de vocês. Pessoal, como vocês bem sabem, hoje o Donald Trump tomou posse, né? Presidente dos Estados Unidos, né? É um dos homens, não o homem mais poderoso do mundo. A questão, gente, é que ele já tomou decisões, já assinou, já publicou decreto, medidas que já vão estar valendo, gente. Isso aqui tocou terror em muita gente, muitos figurões, muitas autoridades no mundo inteiro, no Brasil, estão completamente desesperados e em pânico com algumas medidas que foram assinadas, já publicadas, decretadas pelo Donald Trump. E teve uma delas, na verdade duas, mas teve uma, gente, que tá trazendo caos, pânico total em autoridades aqui no Brasil. Lula, alguns figurões do STF, acho que vocês sabem de que eu estou me referindo. Teve uma decisão do Donald Trump que simplesmente atingiu em cheio o Brasil, tá? O governo federal e o judiciário. Vocês vão entender porque eu vou trazer. A primeira medida do Donald Trump, gente, tá? Que já assustou muita gente, é essa que está aparecendo aqui na sua tela. Trump diz que a partir de hoje o TikTok está de volta nos Estados Unidos. Ou seja, o TikTok tinha sido banido nos Estados Unidos e ele foi lá, bateu o martelo. Vai voltar a funcionar nos Estados Unidos. Vejam só aqui, ó. E a partir de hoje, o TikTok está de volta. Aí, uma das primeiras medidas, tá? No discurso, ali, nos primeiros discursos, ele já disse, ó, a partir de hoje o TikTok está de volta nos Estados Unidos. Eu sou autoridade máxima e esta é a minha ordem. E o que ele diz, gente, tá? É aquele ditado. Missão dada tem que ser cumprida. Uma frase bem conhecida aqui no Brasil, né? Outra medida que ele tomou, tá? Que deixou muita gente incomodada, tá? Isso aqui, na verdade, foi uma aula de como se governa. Isso, nesse vídeo aqui, ele humilhou Luiz Inácio Lula da Silva. Olhem só, o Trump, o que ele disse? Em vez de tributar nossos cidadãos para enriquecer outros países, estabeleceremos tarifas em outros países para enriquecer os nossos cidadãos. Então, ele é um presidente que se preocupa com o bem-estar dos cidadãos do seu país e não com outros países que muitas das vezes quer ferrar com os Estados Unidos. Ó, esse comentário do Rubens Nunes aqui que eu achei grandioso. Aprende aí, Lula. Ficar financiando ditaduras via BNDES só torna o Brasil mais fraco e submisso. Tá aqui o pronunciamento do Donald Trump que, para ele, em primeiro lugar, acima de tudo e qualquer coisa, a prioridade é o cidadão dos Estados Unidos. Eu vou começar com a reforma do nosso sistema de comércio para proteger os trabalhadores e famílias americanas. Em vez de tributar os nossos cidadãos para enriquecer outros países, estabelecemos tarifas e impostos sobre outros países para enriquecer os nossos cidadãos. Ou seja, tarifas e impostos em outros países para enriquecer os cidadãos dos Estados Unidos, aqueles que votaram e colocaram ele na presidência da República. Aqui é o contrário, né? O Lula pega nosso dinheiro, enfia em Cuba, enfia na Venezuela, inclusive até hoje, né? Então, eles têm uma dívida gigante com o Brasil e com certeza o Lula não está fazendo a mínima questão de receber. Outra medida tomada pelo Donald Trump. Trump diz que todos ficarão felizes com a decisão que irá tomar amanhã em relação aos presos do dia 6 de janeiro.
Isso aqui, gente, eu fico imaginando, tá? Bolsonaro vencendo a eleição em 2026. Possivelmente o Bolsonaro deve tomar a mesma decisão. E segundo ele, ó, amanhã todos nessa arena vão ficar felizes com a minha decisão sobre os reféns do 6 de janeiro. Que ele disse, se auto-intitulou de presos políticos. Vejam só. E amanhã, todos nessa grande arena vai ficar muito feliz com a minha decisão sobre os reféns do dia 6 de janeiro. Eu acho que vocês vão ficar muito felizes. Eu sempre falo cerca de 99,9% dessa linda arena. Ou seja, né, ele está prometendo que amanhã vai tomar uma decisão para aquele pessoal, aqueles perseguidos do 6 de janeiro, pessoal do Capitólio, gente. Imaginem Bolsonaro vencendo em 2006 com o pessoal do 8 de janeiro, né? Se Deus quiser, gente, tá? A gente vai ter oportunidade de assistir, de ver também o Donald Trump, tá? De ver também, assistir o Bolsonaro, tá? No dia da sua posse, dizer que vai olhar para o lado do pessoal ali, vai tomar uma excelente decisão, vai dar uma notícia muito boa para o pessoal, né, os presos políticos do 8 de janeiro, gente, tá? Que os anjos digam amém, gente. Se vocês creem também, coloca amém aqui embaixo nos comentários, tá? É muito bom a nossa positividade. A positividade atrai coisas boas, né? E agora, gente, aquela medida que simplesmente deixou o mundo inteiro em pânico, principalmente com relação a países onde reina a tal da ditadura. Porque olha só o que ele disse aqui, Trump diz que vai acabar com qualquer tipo de censura e trazer de volta a liberdade de expressão. Imagine o Lula, tá? Vendo aqui essa fala, vendo essa notícia, ele que está desesperado, ele, Gleisi Hoffmann, STF, que estão desesperados para aprovar aquela questão da regulamentação das redes sociais. Imaginem eles ouvirem isso aqui do próprio Donald Trump. Ele disse o seguinte: nunca mais o grande poder do Estado vai ser usado para instrumentalizar e perseguir oponentes a políticos. Ou seja, oposição a um certo tipo de pensamento. Aí você vai lá e censura a rede social. Isso no governo Trump não vai acontecer. E isso aqui, gente, é uma medida que pode impactar o mundo inteiro. Principalmente o Brasil, principalmente aqui no STF, porque todos aqui, tá? STF, governo federal, PF, PT, Lula, Alexandre de Moraes, Barroso, Toffoli, Gilmar Mendes, alguns ali estão desesperados para regulamentar as redes sociais. Esse é o desespero. E essa notícia do Donald Trump causou pânico, terror aqui no Brasil. Acompanhe o momento em que ele fala. De anos e anos de esforços federais para trazer a liberdade de expressão, eu também vou assinar uma ordem executiva, uma medida provisória para acabar com qualquer tipo de censura e trazer de volta a liberdade de expressão para a América. Isso aí é um dos pontos mais aplaudidos, tá? Isso aqui, gente, ó. Faço até questão de trazer, o pessoal ficou de pé aplaudindo essa decisão do Donald Trump, acabar com a censura. E isso pode trazer um reflexo gigante no Brasil, no judiciário brasileiro. Afinal de contas, aqui estão desesperados, né, para aprovar a questão da regulamentação das redes sociais. A gente sabe muito bem por que eles estão desesperados para que isso aconteça, para regulamentar as redes sociais. E lá nos Estados Unidos, Donald Trump já bateu o martelo, tá aqui. Já vou assinar uma medida provisória, um projeto, para que se acabe com a censura aqui nos Estados Unidos. É isso, gente. Agora vamos lá. Outra informação bombástica vinda direto dos Estados Unidos que atingiu em cheio, gente, tá? O governo brasileiro e o judiciário brasileiro. Bannon quer sanções ao Brasil por barrar Bolsonaro na posse de Trump. Esse aqui é o assessor de Donald Trump. Steve Bannon, ex-assessor de Donald Trump, afirmou que pedirá ao próximo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, medidas contra o Brasil em decorrência da ausência do ex-presidente Jair Bolsonaro na posse de Trump, que ocorre nesta segunda-feira.
Eu não falo pelo presidente Trump, mas as pessoas no movimento MAGA, Faça América, né, grande, novamente, amam o Bolsonaro. A nossa recomendação é que deve haver sanções severas ao Brasil e particularmente a esse juiz Alexandre de Moraes para não ter nenhum acesso aos Estados Unidos, afirmou Bannon à Folha de São Paulo. Na semana passada, Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, manteve a decisão de negar o pedido de Bolsonaro para a devolução do passaporte e autorização para viajar para a posse. A Procuradoria-Geral da República encaminhou um parecer ao STF contrário ao pedido de Bolsonaro. E no final de semana, o ex-assessor de Donald Trump organizou um evento com representantes da direita mundial e tinha o ex-presidente brasileiro como convidado especial. Ausente, Jair Bolsonaro foi representado por Eduardo Bolsonaro. Eu vou conversar com, segundo aqui, o Steve Bannon, que é ex-secretário, tá? Ex-assessor do Donald Trump. Eu vou conversar com o senador Marco Rubio, tá? O Marco Rubio, gente, tá? O novo secretário, chefe de Estado aí do Donald Trump. Estou muito próximo dele quando ele tomar posse amanhã, nesta segunda-feira, e dizer: precisamos tomar uma atitude sobre isso, pontuou Bannon. Gente do céu. Gente do céu, a chapa tá esquentando pro lado do Moraes aqui no Brasil, hein? Porque aqui ele fez questão de frisar o nome do Alexandre de Moraes para não ter nenhum acesso aos Estados Unidos. Sanções ao Brasil. Aqui eu entendi mais sanção, ou seja, punição ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. E aí, gente? Vocês acham que isso aqui vai dar resultado? Será que vai acontecer mesmo? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. E como será que o Alexandre de Moraes, né? Como será que ele ficou na hora que ele viu essa notícia sendo divulgada pela Folha de São Paulo? Folha de São Paulo, gente, tá? Vista mundialmente. E aqui, gente, antes de trazer aqui, gente, tá? O Lula da Silva acabou de tomar uma decisão, gente, que só comprova o desespero e o pânico que ele tá agora com o Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. Essas foram as medidas, tá? Aqui na sua tela, tá? Expulsão de imigrantes, taxação de países, combate à censura. Trump anuncia as primeiras medidas como presidente dos Estados Unidos. 2 dessas medidas anunciadas pelo Donald Trump atingiu em cheio o governo brasileiro e o Lula tá completamente desesperado. Sim, tá em pânico, entrou em desespero, caos. Tipo assim, gente, o homem tá daquele jeito. É a questão da censura, tá? Combater a censura, porque o Lula tá desesperado, o Lula, o judiciário aqui, eles estão desesperados para aprovar aquela questão da regulamentação das redes e a questão da taxação de país. O próprio Donald Trump já ameaçou uns dias atrás sobre aquela questão da troca de moeda lá dos BRICS. Se mudar a moeda do BRICS, tirar o dólar e colocar qualquer outra moeda, vamos taxar em 100%, punição severa. Agora o Lula vai pagar para ver, gente? O que é que vocês acham que vai acontecer? Aí, gente, para provar para vocês o desespero e o terror que a posse do Trump causou no Lula da Silva, tá aqui, ó, em meio à posse de Trump. Lula diz que sua causa em 2025 é atuar para impedir a volta de Bolsonaro. Ou seja, depois de 4 anos, o Donald Trump, que ficou fora, voltou para a presidência dos Estados Unidos. E o mesmo pode acontecer aqui, né? Se conseguir reverter a inelegibilidade, Bolsonaro, que está aí 4 anos fora da presidência, pode voltar à presidência do Brasil. E é esse o desespero, porque se aconteceu com o Donald Trump nos Estados Unidos, o que impede de acontecer aqui no Brasil? Absolutamente nada. Uma vez que a popularidade do Lula despencou, o Lula derreteu sem precedentes depois desse fiasco do Pix, né? Como vocês bem sabem, ele tá até furioso, jogando a culpa toda em cima do Haddad. E segundo aqui a informação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira que sua principal motivação em 2025 será evitar a volta de Jair Bolsonaro à presidência em 2026. Durante a abertura da primeira reunião ministerial do ano, Lula externou que o governo precisa garantir que o Brasil continue sendo um país democrático e que sua gestão atenda às demandas da população mais vulnerável. Tem uma causa, e essa causa é o que vai me motivar em 2025. A causa é a gente não permitir, em hipótese alguma, que esse país volte ao horror do que foi o mandato do nosso antecessor, ou seja, Bolsonaro.
para a gente garantir que a democracia vai prevalecer nesse país. Gente, a democracia vai prevalecer nesse país com Lula querendo regulamentar as redes sociais? Lula disse aos ministros que há uma movimentação acelerada dos adversários políticos e mencionou que, embora o governo não deva antecipar o calendário eleitoral, precise focar no trabalho e na entrega de resultados à população. Aquilo tudo que ele prometeu que nunca cumpriu. Será que agora ele acordou para a vida? Acho muito difícil cumprir com o país quebrado, porque ele quebrou o Brasil. O Brasil está quebrado nas mãos do Lula. Como que ele vai cumprir as promessas? A conta não bate, tá? Tá um rombo de mais de 300 bilhões. Como que o Lula quer cumprir as promessas? A conta não fecha. Então, nós não podemos antecipar a campanha, porque nossa campanha é trabalhar e entregar para o povo aquilo que ele precisa. Ou seja, gente, o Lula, mais uma vez, tentando enganar o pobre cidadão brasileiro que acreditou durante a campanha, mas hoje, depois dessa presepada de colocar a Receita Federal para atrás, né, colocar o leão atrás das movimentações Pix, cartão de crédito aí, acho muito difícil o Lula conquistar a confiança do povo brasileiro de novo, gente, tá? É só uma opinião minha, tá? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo encontro.